Olá amigos, sejam bem-vindos às Notícias Proféticas. Hoje vamos continuar falando das alterações climáticas, mas para isso vamos pedir a bênção do nosso Deus. Nosso Pai amado que habita nos altos céus, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que nos dás, Pai, em nós percebemos o que se passa à nossa volta e de nos permitires preparar mais firmemente e mais conscienciosamente para os acontecimentos presentes e futuros. Ilumina-nos, ajuda-nos a perceber estas coisas, Pai, em nome de Jesus. É aquilo que te pedimos e agradecemos. Amém. Amigos, vamos continuar falando destas mentiras climáticas que nos têm constantemente chegado aos ouvidos. Vamos dar por aqui terminada, digamos, esta sequência que fala sobre estas falácias, estas desinformações que nos têm trazido quase que constantemente acerca das alterações climáticas. Porém, as notícias continuam a surgir e continuaremos a abordar essas mesmas notícias assim que elas, à medida que elas vão surgindo, porque elas são importantes para nós entendermos todo este panorama. Porém, hoje faço este vídeo especial aqui no meio da natureza. É um lugar realmente onde nós estamos mais perto de Deus, onde nós estamos escutando um pouco melhor a sua voz. Desculpem. Onde nós podemos, inclusivamente, respirar um pouco de ar puro e talvez estarmos um pouco mais à vontade para falar sobre, digamos, sobre os temas que nos têm sido trazidos à luz pelas recentes notícias. Mas queria começar por partilhar convosco um versículo que está em Ezequiel. Ezequiel capítulo 20, verso 12. Onde o profeta Ezequiel nos vem trazer a própria voz de Deus que lhe revelou algumas coisas. E em Ezequiel capítulo 20, verso 12, diz-nos o seguinte: demais lhes dei também os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mais abaixo também, já no verso 20, o Senhor volta a repetir a mesma ideia. E novamente isto é repetido para que as pessoas não se esqueçam. Então diz no verso 20, santificai os meus sábados e eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ora, Ezequiel também ele é um livro profético. Deus quis trazer algumas profecias para os últimos dias, e voltaremos a elas futuramente, para que justamente mais uma vez o Senhor confirmasse o fim dos tempos, mais uma vez o Senhor confirmasse pela boca aqui do profeta Ezequiel os acontecimentos dos últimos dias, para que, sobretudo nós, habitantes da Terra, nos últimos dias da sua história, não ficássemos cegos nem ignorantes àquilo que se passa e àquilo que nos rodeia. Porquê é que trouxe este versículo acerca digamos, do sábado, onde o Senhor disse que nós devemos santificar o sábado e guardar o sábado, e este serviria como sinal entre nós, povo de Deus, e Ele mesmo, onde isto servia como uma espécie de ligação, como se fosse um marco identificativo entre o seu povo e o próprio Deus. Algo que eles têm em comum. Algo que Deus e o seu povo partilham em comum, que é o dia de sábado. Dia de sábado esse que já foi, digamos, santificado, que já foi guardado por Deus, não é? Que foi observado pelo próprio Deus lá atrás na criação, há cerca de 6.000 anos atrás. Portanto, nós vemos que a questão do sábado ela é bastante antiga já. Ela já vem desde o Jardim do Éden. Não só o sábado, mas também o casamento em si. E porquê é que eu vos trouxe este versículo acerca do sábado? Esta notícia que vos quero partilhar convosco, ela já não é recente, ela é datada de 2020, onde nos diz que o domingo do clima para uma igreja sempre mais ativa. Então o que é que nos quer dizer esta notícia? Já não é recente. E porquê é que vos trago isto? Para fechar esta sequência, digamos, destas alterações climáticas, destas mentiras, esta sequência de mentiras que nos têm vindo a trazer, querendo que nós acreditemos realmente que as coisas se passam como eles dizem,
nos vídeos anteriores eu prometi trazer-vos realmente o desfecho, onde é que isto nos levaria, todas estas alterações climáticas, todas estas mudanças do clima que se têm verificado. Ora, é verdade que as alterações climáticas, tal como eles colocam, elas são mentiras. Porquê? Porque elas dizem eles que têm sido provocado por causa do nosso estilo de vida, dos nossos automóveis, de toda a liberdade que temos para usar os recursos terrestres. É verdade que as nossas ações sempre vão contribuindo para poluir a Terra. É um facto que a tecnologia, nos últimos 100 e tal anos, ela tem sido benéfica para nós, mas por outro lado também tem castigado o planeta. Mas para acelerar este processo, e como eu vos disse no vídeo anterior, os homens têm usado determinadas tecnologias para acelerar este processo. E onde é que este processo nos leva? Lembre-se, nós estamos no meio de um grande conflito. O grande conflito, ele centra-se na questão da adoração. De qual dos senhores nós somos levados a servir? O senhor do bem ou o senhor do mal? Ou Cristo ou Satanás? Então, todas estas alterações provocadas pelo homem têm servido para levar as pessoas a um processo de adoração. Têm servido para levar as pessoas a crer que elas têm que ir a um determinado caminho, a um determinado fazer as coisas de uma determinada maneira. E uma dessas maneiras, justamente segundo eles dizem, para salvar o clima, é justamente parar realmente um dia por semana, cessarmos todas as nossas atividades, inclusivamente irmos para o meio da natureza, para que nós descansemos com a família. Então demos também um descanso ao clima, ao ambiente, não, digamos, não trabalhando, não poluindo. De facto, amigos, esta é uma iniciativa nobre. Ela é boa em si mesmo. Realmente, quando Deus lá atrás disse, no Jardim do Éden, que todas as, digamos, aliás, quando ele guardou o sábado, quando ele mais tarde, no monte, digamos, no Monte Sinai, quando ele deu as tábuas da lei a Moisés, nos 10 mandamentos, como todos conhecemos, onde o 4º mandamento nos indica justamente para nós repousarmos no dia de sábado, e todas as pessoas que estão à nossa volta, aquelas que estão dentro da nossa casa, até mesmo os animais deviam repousar no dia de sábado. Animais que eram usados para trabalhar. Hoje em dia temos as máquinas, também elas convém repousar no dia de sábado, uma vez que não as usamos para trabalhar. Ora, a iniciativa, ela é boa. O problema é o dia que foi escolhido para isso. Mais uma vez temos a humanidade a ser levada a adorar o falso sábado, o domingo. Mais uma vez temos a humanidade neste tremendo engano. E estas alterações climáticas provocadas pelo homem, porque sim, as alterações climáticas, elas existem. O planeta está, digamos, em convulsão. Realmente, os animais têm sido condicionados às suas migrações. As próprias árvores e os seus frutos têm andado, digamos, desencontrados da sua época perfeita para darem o seu fruto, até para caírem as suas folhas. Tudo tem estado desordenado. Realmente existem as alterações climáticas, elas não são mentira. A mentira está da maneira como elas foram provocadas. Elas foram forçadas a acontecer por causa da tecnologia humana, como já vos disse. Então a iniciativa em si é boa, mas, mais uma vez, vemos a humanidade sendo enganada no falso dia de guarda. E esta é mais uma lei que os homens irão fazer à semelhança das leis laborais, à semelhança das leis sociais, à semelhança das leis económicas. Todo um conjunto de leis estão sendo feitas e orquestradas para que o domingo seja um dia de guarda oficial a nível mundial. E ele não só será oficial, como será obrigatório que toda a gente pare naquele dia, que toda a gente descanse naquele dia, que quem quiser pode ir à igreja naquele dia. Porém, não é o dia que Deus disse. Não é o dia que corresponde à vontade de Deus. E por causa dessas leis que irão levar a um decreto mundial para guardar o domingo, aqueles que realmente querem cumprir a lei de Deus tal como ela é, terão alguns problemas.
serão condicionados talvez até de trabalhar, serão condicionados até de comprar e vender, serão condicionados, a sua própria liberdade será condicionada, porque querem observar a lei de Deus. Eu, meus queridos, que estou aqui convosco, quero ser condicionado por isso, porque eu quero cumprir a lei do Senhor. Não me importa sofrer sanções. Vocês também não se devem importar de sofrer essas sanções. Não fiquem com medo de ficar sem comprar ou vender. Não fiquem com medo de serem proibidos de circular, por serem proibidos de comprar combustível, ou seja lá o que for. Não tenham medo, porque está escrito que essas coisas assim iriam acontecer. E iriam acontecer àqueles que amam a lei de Deus e prezam a lei de Deus. Portanto, é um apelo que vos deixo também aqui. Não tenham medo, não tenham receio. Porque se estas coisas estão escritas, então convém que elas aconteçam. Vimos um pouco por todo o mundo esta euforia, digamos, destas questões climáticas, que têm levado as pessoas, inclusivamente, a fazer até manifestações, como outra notícia que partilho convosco, esta até aconteceu em Portugal mesmo, que diz que, por causa do clima, escolas são fechadas e ruas cortadas na segunda semana de protestos de ativistas. Onde aqui alguns ativistas em Portugal, sobretudo as camadas mais jovens, também elas infelizmente têm sido enganadas, cortaram, aqui há alguns meses atrás, eles cortaram escolas, ruas e tudo mais, dizendo que não querem combustíveis fósseis, que são contra o gás natural, que são contra os combustíveis fósseis, todas essas coisas, de modo que eles, por causa desses combustíveis, têm poluído o ambiente. Vemos este engano sendo perpetrado até mesmo às camadas sociais mais jovens. E, como eu vos disse há pouco, toda a gente vai pedir aos governos que façam um decreto, que façam uma lei conjunta que abranja o domingo como dia de guarda, justamente para salvar o clima. O próprio povo vai pedir aos governos que faça uma lei. O próprio povo está pedindo, unido todo debaixo da influência de Satanás, porque sim, o próprio Senhor Jesus disse que este mundo jaz no maligno. Portanto, grandíssima parte das pessoas deste planeta estão sob a influência do mal, estão sob a influência de Satanás e os seus demónios. Então vemos que eles tornaram-se aliados justamente do inimigo das almas e têm feito todas estas manifestações, todas estas encontros ecuménicos, todas estas avanços no sentido de proteger o clima, com um único propósito: de colocar o domingo como um dia de guarda mundial. Satanás já pisou o casamento, meus queridos. Como eu vos disse há pouco, duas instituições que já vêm desde o Éden, o sábado e o casamento. O casamento, como vocês têm visto, tem sido pisado consecutivamente, sobretudo ao longo do século XX. Não só com a questão do feminismo, que surgiu logo no início do século, como também as sucessivas, digamos, hipóteses que têm havido para o divórcio ao longo do século XX, em toda esta modernidade, toda esta, digamos, esta emancipação, esta falsa emancipação que se tem trazido, a emancipação da mulher, que mais não é que torná-la escrava ainda, uma escrava, digamos, do próprio sistema, quando ela no seu lar podia ser uma rainha. Então vemos que o casamento tem sido pisado constantemente, até que no século XXI tem ganho e está a ganhar corpo esta questão da homossexualidade, a questão do LGBT, esta questão, digamos, do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Vemos que o casamento já está completamente deitado por terra. Agora, podemos ver o sábado, digamos, sendo pisado através de determinadas leis, e nós num dos vídeos já abordámos aqui essa questão, de determinadas leis que vão conduzir a uma lei mundial, onde o sábado será totalmente pisado de vez, porque esse é o objetivo de Satanás, é levar as pessoas ao engano e consequentemente a pisar de vez a lei de Deus, erradicar a lei de Deus da terra e a presença de Deus do coração das pessoas. Porém, essa vitória de Satanás não irá durar muito tempo. Por isso é que eu vos reiteradamente continuo-vos dizendo que Cristo está às portas. Cristo está a voltar muito brevemente, não só porque as profecias estão-se cumprindo, mas também cada dia mais pessoas vão conhecendo
a virtude de Cristo, mais pessoas vão sendo tocadas pela palavra de Deus. Amigos, não se deixem enganar. Reitero mais uma vez, não tenham medo de ser sancionados, não tenham medo de ser castigados pelo sistema. Lutem pela lei de Deus. Lembrem-se dos discípulos. Dos 12 discípulos que Jesus teve, ou aliás, dos 11, vamos exceptuar Judas, dos 11 discípulos, todos eles morreram assassinados por causa da lei de Deus, por causa de Cristo. À exceção de João, que também foi assassinado, segundo nos diz a história, mas na realidade Jesus não quis que ele morresse, Deus não quis que ele morresse, então salvou, digamos, dessa tentativa de assassinato. Então, mais tarde, como vocês sabem, já, digamos, isolado na ilha de Patmos, ele escreveu o livro da Revelação, o Apocalipse. Mas, como vocês veem, não só os discípulos, mas também ao longo da história, ao longo da era cristã, muitas pessoas têm sido massacradas e mortas por causa da lei de Deus. Preparem-se, meus queridos. Não vos quero pôr medo, mas o que está escrito, está escrito. O que acontece, acontece. Vai acontecer a mesma coisa. Sabemos que as fogueiras da Inquisição acender-se-ão novamente contra aqueles que querem observar a lei de Deus. Então, o conselho que eu vos deixo, que este canal vos deixa, é: preparem o vosso coração. Liguem-se a Deus mais e mais, para que na realidade, quando vos vierem requerer a vossa liberdade e até mesmo a vossa vida, vocês não façam a asneira de amar mais a vossa vida que a lei de Deus. Porque ainda que vocês percam a vossa vida, Cristo, no dia em que Ele vier, chamar-vos-á do pó da terra com a sua potente voz, e vocês erguer-se-ão da vossa sepultura, aqueles que passarem pela morte, claro, erguer-se-ão da sepultura e levar-se-ão pelos ares até Cristo, onde a partir daquele momento viverão uma eternidade cheia de coisas boas, sem mais enganos, sem mais doenças, sem mais morte, sem mais desespero, nada disso, nenhuma mais influência de Satanás, mas viverão para sempre com Cristo, ao lado de Cristo, aprendendo de Cristo, vivendo com Cristo. Meus queridos, temos uma recompensa à nossa espera. Portanto, preparem-se, porque os tempos daqui para a frente serão muitíssimo complicados. Tão complicados como nunca houve em 6.000 anos de pessoas na Terra. Desejo-vos que o Senhor vos abençoe ricamente, que vos continue a ajudar, que vos continue a iluminar, e até à próxima.